não vou me tardar muito, eu já quero começar. Obrigada ao louvor, pode ficar só o Wesley e o Ney comigo, por favor. Vamos abrir a nossa Bíblia, amém? Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias. No capítulo 4. No versículo 3, amém? Vai dizer assim: porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém. Eu quero parafrasear aqui, porque a palavra de Deus ela é viva, e a palavra de Deus ela é para aquilo que nós estamos vivendo nesse momento. Então eu quero mudar um pouquinho aqui, porque assim diz o Senhor aos homens de Balneário Camboriú e região: preparai os vossos campos de lavoura e não semeei entre espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Balneário Camboriú e habitantes da região, para que o meu furor não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Meu Deus, já. Vamos orar para melhorar o ambiente, amém? Coloque a mão no seu coração. Pai, que todas as mentes agora sejam cativas a Cristo. Em nome de Jesus, Pai, nós abrimos o nosso coração para receber essa palavra e que haja fruto. Em nome de Jesus, nós silenciamos as vozes do mundo e que apenas o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar nessa manhã. Que seja um canal e um instrumento em Tuas mãos, Pai. Que não seja a minha voz, mas que seja a Tua voz. Que os meus ouvidos agora estejam nos céus e a minha boca na terra para transmitir tudo aquilo que o Senhor tem para o Teu povo, em nome de Jesus. Eu quero mostrar algo para vocês. Eu não sei se você percebeu, mas todas as mensagens que veio ao teu nosso coração nesses 5 dias, trouxe sim a bênção do Senhor, trouxe sim a promessa da multiplicação, mas mais do que isso, ela trouxe um alinhamento. O Senhor tem nos mostrado nesses 5 dias o que fazer e o que não fazer, porque a certeza da bênção é real. Você vai ser abençoado. Isso nós não temos dúvidas. Porque o Senhor não trabalha no tempo humano, mas Ele tem estabelecido um tempo para a sua igreja. E a igreja vai viver esse tempo. Não importa qual rumo o mundo vai tomar. Não importa quem são os presidentes que vão assumir. Porque nós temos o nosso Senhor e o nosso governador. Não me importa quem é que está governando. Não me importa o que vai acontecer na terra. O que me importa é o que o Senhor prometeu para a igreja. E o que nós precisamos entender é qual é o tempo do Senhor para a igreja. O Senhor está num tempo de multiplicação. Mas nós precisamos entender outra coisa nessa manhã. Existe algo que o Senhor vai fazer mundialmente. E existe algo que o Senhor vai fazer na família do reino. O que o Senhor prometeu para a família do reino é a multiplicação. Mas eu quero te mostrar o que o Senhor vai fazer mundialmente. O Senhor tem ministrado durante todo o final do ano passado algo no meu coração. Eu cheguei a falar com a apóstola. Qual era a palavra que estava queimando no meu coração? Qual era o que o Senhor queria fazer mundialmente? E o que o Senhor vai fazer é um chacoalhar mundial. O Senhor vai trazer um chacoalhar. Mas todas as vezes que o Senhor traz um chacoalhar, Ele faz algo através desse chacoalhar. E o Senhor vai proporcionar uma restauração coletiva. O Senhor vai restaurar caráteres. O Senhor vai restaurar autoridades. Nesse chacoalhar mundial, o Senhor vai começar a restaurar a autoridade da igreja. Ele precisa chacoalhar para tudo aquilo que não é dele. Saia, morra. Então essa restauração Deus vai fazer nesses próximos anos. Quando houve a destruição da terra,
lá em Noé, nós vamos ver que Deus trouxe uma destruição para trazer uma restauração. Então, tudo que nós vamos passar é para que haja uma restauração de caráter e posicionamento. Porque para que o Senhor traga o avivamento, Ele precisa de filhos posicionados e filhos com caráter. Avivamento não é o fogo que cai, é fogo que espalha. Então não é apenas o fogo que vai descer sobre a sua vida, mas é o fogo que vai espalhar através de você. Mas para que o fogo se espalhe, Deus precisa tratar primeiro o teu caráter. Deus precisa tratar primeiro você. Então essa casa viverá a multiplicação. Porque eu tenho certeza que esses 5 dias Deus já está tratando o nosso caráter. E Deus já está restaurando a nossa identidade. E Deus já está restaurando, porque então Ele vai derramar da multiplicação sobre as nossas vidas. Eu vou falar uma coisa agora com muito amor mesmo. Deus não te aceita como você é, Ele te recebe como estás. Não tem um versículo da Bíblia que diz que Deus te aceita assim, Ele te recebe assim. Mas a partir dali, você precisa morrer para aquilo que Ele quer que você seja, nasça. Ele precisa que o seu eu morra para que aquilo com que Ele sonhou com que você vivesse possa nascer. Quando Jesus diz, aquele que quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz e me siga. A pergunta, irmão, a cruz não é o teu marido, não é aquela moça do trabalho que implica com você, que a gente tem costume de falar isso, né? A minha cruz é carregar isso. Minha cruz é isso, uma situação ruim. Isso não é a tua cruz, irmão. Quando Jesus carregou a cruz, para onde Ele ia? Para onde Ele estava indo? Para a morte. Todo mundo concorda comigo? Vocês estão comigo? Aleluia. Quando Jesus estava carregando a sua cruz, Ele estava indo morrer. Então, quando Jesus fala, você quer ser meu discípulo, você carregue a sua cruz todos os dias, Ele está dizendo, todos os dias você precisa morrer para você, para o que existe em mim, nasça em você. Paulo já dizia, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas para que Cristo vivesse em Paulo, ele não podia mais viver. Então Deus está chamando um povo que decida matar todos os dias a sua carne. Todos esses dias, irmãos, Deus está falando a mesma coisa. E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Às vezes você veio com uma expectativa para o Profetizando 2025, de que um profeta apontaria o dedo para você e te diria uma palavra profética, mas todas as palavras são proféticas. Pastora Mari dizendo sobre as sementes. Qual é a semente que você quer plantar? Pastora Sara nos ensinando sobre a prioridade. Deus está te alinhando as tuas prioridades. Pastor Dan ontem falando sobre aliança. E ele falou uma coisa, se você não entende, você não consegue praticar. Por isso que eu estou, nesse primeiro momento, tentando fazer com que você entenda o cenário que Deus está proporcionando para nós. Porque se a gente não entende, a gente não pratica. Muitas vezes eu falo com o meu apóstolo. Eu falo, pai, tenta me explicar de novo, tenta me mostrar de novo, porque eu preciso entender a visão. Constantemente. Eu estou com os meus apóstolos há 7 anos. E até hoje eu falo, me mostra de novo, me explica. Me mostra a visão. Porque se eu não entender a visão, eu não vou entender como a gente vai chegar lá. Então eu preciso entender a visão. E qual é a visão? Uma visão de posicionamento. Você não pode sair, você não pode se desviar. Você, a partir de agora, você tem que andar em retidão. E eu não saí nem da introdução, aleluia. Voltando para o versículo. Vai dizer sobre preparar o campo. O que é preparar o campo para a colheita? Você recebe a semente da multiplicação. Você vai receber.
Isso é para todos que está debaixo da unção dessa casa. Essa palavra é uma palavra profética para essa casa. Então a unção da multiplicação você está recebendo. A questão é onde você vai plantar ela. Preparai o campo. A preparação do campo vai determinar a tua colheita. Vai determinar se naquele campo que você está plantando haverá espinhos que sufocará a semente e ela vai morrer. Eu não duvido da unção dessa casa. E eu sei do potencial de multiplicação. Agora, se acontecer algo na sua vida que não te levará a multiplicar, foi o campo que você escolheu para plantar sua semente. Muitas vezes você precisa limpar o campo nessa manhã. Qual é o espinho que você tem que tirar? Quais são os atos que você tem que se arrepender? O que você precisa fazer para limpar o campo nessa manhã? É um ato seu. A semente nós estamos recebendo, mas o plantar é nossa responsabilidade. A segunda parte do versículo vai falar sobre os prepúcios do nosso coração arrancar. Metaforicamente, está falando sobre santidade, obediência e renúncia. Deus está em busca de um povo que decidiu renunciar e obedecer. E por isso, essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração de maneira introdutória. Porém, existe algo que eu quero estudar com vocês nessa manhã, que é sobre as etapas da vida cristã. Então eu vou querer ler com vocês Êxodo 6:6. E aqui eu entro na segunda parte da minha ministração. Nós precisamos entender. Então nós vamos entender as etapas da vida cristã, para que nós possamos vencer elas. E nós vamos entender o que fazer em cada uma delas. Êxodo 6:6. Quero dizer algo. Em nenhum momento eu mudei nada na minha pregação, que foi feita antes da virada do ano. Às vezes você olha e fala assim, meu Deus, mas está indo ao encontro de muitas coisas que foram ditas. Sim, porque o Espírito é o mesmo, então ele tem ministrado em todos os profetas. Em nenhum momento eu acrescentei nada. Em nenhum momento eu mudei nada. Então tudo que eu vou trazer é só uma confirmação de tudo que o Senhor já tem falado. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grande juízo. E vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das garras dos egípcios. E vos levarei à terra acerca da qual levantei a minha mão, jurando que a daria a Abraão, Isaque e a Jacó, e vula darei por herança. Eu sou o Senhor. Esse versículo reflete a nossa vida cristã como um todo. Aqui nós temos um Deus que tira um povo que outrora era escravo do Egito, torna esse povo peregrino no deserto, até que esse povo esteja preparado para herdar uma terra. Assim é a nossa caminhada cristã. E hoje eu quero falar sobre esses 3 níveis da caminhada cristã. Sobre o tempo do Egito, o tempo do deserto e o tempo da terra prometida. A primeira parte é sobre o nível de escravo. O povo ele era escravo no Egito. E uma coisa que eu vou me repetir ao longo dessa pregação algumas vezes é: dependendo do nível que você está, dependendo do estágio que você está, desses 3 estágios, você terá um nível de responsabilidade. E esse nível de responsabilidade te gera autoridade. E a autoridade te gera um nível de exigência de santidade. Então, a cada nível que você entra em Deus, aumenta a tua responsabilidade,
aumenta a tua autoridade, mas te exige um nível maior de santidade. O nível de escravo. O povo estava como escravo no Egito. Aqui é como eu e você chegamos à casa do Pai. Escravos do pecado. Mortos em nossas ofensas. Todos nós chegamos em condição de escravos. O escravo, ele tem a responsabilidade sobre a tarefa, mas ele não tem a responsabilidade sobre si mesmo. Todos nós chegamos assim. E ao longo dessa mensagem, eu quero que você vá avaliando a sua vida. E eu quero que você comece a refletir em que estágio você está. Nesse nível, eu não tenho um nível de santidade elevado, eu tenho um nível de santidade pequeno. Por quê? Um bebê na fé, irmão. Se eu pego para uma pessoa que se converteu ontem, aceitou Jesus ontem, e eu falo, a partir de hoje, você pode, você não pode, você deve, você não deve, e jogo nele uma enxurrada de informações e obrigações, eu vou perder aquela alma. Porém, essa alma eu preciso instruir, cuidar, gerar, para que ela vá para o segundo nível na fé. Ele é um bebê na fé. Bebê não tem autoridade sobre si mesmo. Um bebê na fé, ele é gerado. Então, um recém-convertido, ele está no primeiro nível. No nível de escravo. Para ser liberto, ele está em um processo de libertação, que é o processo do povo. Nesse processo de libertação, a gente precisa entender algo. E aqui está dentro da primeira etapa. Então, me ame no que eu vou te dizer. Se você ainda não entendeu essa parte, você ainda está na primeira etapa. Aqui entra o entendimento do sacrifício. Quando o povo estava no Egito, o povo viveu muitos anos lá. E eles ouviam falar de Deus, mas eles não sabiam quem Deus era. Então Deus se manifestou ao povo dele com as pragas e mostrou a sua grandeza ao povo. Quando você vem até a igreja, você vê a grandeza do Senhor, os milagres, as maravilhas acontecendo. Meu Deus, olha tantas coisas que Deus faz. Assim como no Egito, Deus mostrou as suas maravilhas e as suas grandezas. Só que na última praga, Deus exigiu um sacrifício daquele povo. Na primeira etapa, nós entendemos sobre sacrifício. E nós entendemos que o relacionamento com Deus é a base de sacrifícios. Deus está aos 5 dias falando sobre sacrifícios. Porque o sacrifício, se você ainda não entendeu sobre sacrificar, você ainda tem pensamento de escravo. O escravo, ele está entendendo sobre sacrifício. Deus fala assim: eu vou mandar a última praga. E eu preciso que vocês matem um cordeiro, passe o sangue dele nos umbrais da porta. E comem depois, mas eu preciso do sacrifício. E esse sacrifício gerou libertação. Então tem sacrifícios que Deus está te pedindo para que gere libertação na tua vida. Você precisa libertar você. Você precisa se libertar do amor ao dinheiro. Você precisa se libertar a ser preso com bens materiais. Mas eu trago boas novas nessa manhã. Todo sacrifício gera recompensa. Não existe sacrifício sem recompensa, irmão. Se Deus te pedir um sacrifício, é porque a recompensa já está preparada. O sacrifício honra a Deus. A gente vai ver em Romanos 13:7, que vai falar: a quem você deve imposto, dê imposto; a quem você deve tributo, dê tributo; e a quem deve honra, que você dê honra. A honra está na mesma prateleira de tributos e impostos. Porque você não honra a Deus com as suas palavras, você honra a Deus com os seus bens. Provérbios 3:9.
honre ao Senhor com os seus bens e com a primeira parte, as primícias de todo o seu ganho, para que se encha os seus celeiros e transborde os seus lagares. Só que as pessoas querem a multiplicação, elas querem o transbordar, mas elas não querem honrar a Deus com seus bens. Para que você possa transbordar e multiplicar, existe a primeira parte, que é honrar a Deus com os seus bens. Essa é a primeira parte, o sacrifício. Não existe sacrifício sem recompensa. E ainda que você sacrifique e fale, mas eu não tinha a intenção de colher nada, eu não sacrifiquei com a intenção de colher nada, ainda assim a recompensa chegará, porque é um princípio, todo sacrifício gera uma recompensa. Sacrifique, e ainda que você se esconda, o Senhor te achará e te recompensará. Não sei se vocês conhecem a história dos jovens moravianos do século XVIII. Era um movimento de avivamento que houve no século XVIII. E a história deles me constrange. Esses jovens, eles eram grandes evangelistas. E eles ficaram sabendo sobre uma ilha que tinha um povo, 3.000 escravos, que estavam debaixo de um jugo de um senhor ateu. E essa ilha não tinha acesso de nenhuma maneira. E 2 jovens se compadeceram desses escravos e falaram, 3.000 homens morrerão sem conhecer a Cristo. Então esses 2 jovens entraram em contato com o senhor desses escravos. E eles falaram, deixa a gente ir aí evangelizar, falar de Jesus, falar de Cristo. E o Senhor falou, não, vocês não vão vir, eu sou ateu. E aí esses jovens tomaram uma postura que me constrange. Eles decidiram se vender como escravos. Aí, Senhor, o dinheiro que eles arrecadaram se vendendo como escravos, eles pagaram um barco até a ilha. E na hora que eles estavam indo para essa ilha evangelizar os 3.000 escravos, a família chorava, a comunidade chorava, o movimento chorava. E eles perguntavam para esses jovens, por que vocês estão indo? Vocês nunca mais vão voltar. Vocês estão indo como escravos. Por que vocês estão indo? E o barco já tinha partido, mas eles levantaram a mão lá de longe no barco e gritaram, para que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Porque todo sacrifício gera recompensa. E até hoje, 2025 anos depois, o cordeiro que foi imolado ainda recebe a recompensa do sacrifício. Eu não sei qual é o sacrifício que o Senhor está te chamando a fazer. Mas o Senhor está te pedindo um sacrifício. Sacrifique. E aqui eu vou pegar os mais velhos de casa. A cada nível, aumenta-se o nível de sacrifício. O sacrifício que Deus pede para o escravo não é o mesmo sacrifício que Deus pede para um herdeiro. Ah, pastora, mas dói. Claro, irmão, se não doesse não era sacrifício. O sacrifício dói, a renúncia dói, machuca. Mas você precisa sacrificar. E quando eles sacrificaram, eles saíram do Egito com prata e ouro, eles levaram riquezas com eles. Por quê? Porque Deus queria demonstrar o seu caráter provedor. Deus queria demonstrar que Ele é um Deus provedor, Ele é um Deus que dá, Ele é um Deus de abundância, Ele é um Deus que transborda. O teu nível de recompensa é determinado pelo teu nível de sacrifício. Eu sei que é um assunto que nos incomoda. E pode ter certeza. Eu falei, Deus, mas levar um assunto assim. Mas eu preciso falar o que o Senhor está mandando eu dizer para esse tempo. Porque senão depois Ele cobra de mim, irmão.
Então nós precisamos entender que o sacrifício que Deus te pede no primeiro nível é para romper com o pensamento escravo de escassez. Então, irmão, com todo o amor do mundo, eu vou te falar isso. Se você ainda tem pensamento de escassez e pensamentos limitantes, é porque você ainda não rompeu com o pensamento escravo do primeiro nível. E esse sacrifício é o que vai trazer a libertação. Você precisa sacrificar para trazer a libertação desse nível. E então nós entraremos no segundo nível. O segundo nível já está muito melhor, é o nível do deserto. O povo sai do Egito e o povo vai para o deserto. E no deserto, eles começam a ter revelação de quem Deus é e do propósito de Deus. Quando você chega até a igreja e aceita Jesus, você vê as maravilhas que Ele fez. Quando você vai para o segundo nível, você começa a se relacionar com Ele. E aí, você não está mais a nível de escravo, agora você está a nível de discípulo e adorador. No nosso segundo nível da caminhada cristã, nós entramos a nível de discípulo e adorador. E eu quero te falar algo. Aqui eu vou falar sobre o deserto. E aqui eu não estou falando sobre o deserto, a provação que todos nós temos todas as vezes que nós vamos mudar de fase. Não é essa provação. É o primeiro deserto da caminhada cristã até chegar ao nível de consciência de filho. Esse deserto é um lugar de aprendizado. Você acabou de se converter, você está caminhando, você está sacrificando, você está entendendo o que fazer ou não fazer. E nesse nível aqui, é aonde as suas dores serão expostas. É no deserto, é nesse momento, que você vai começar a ver a podridão que você tinha andado antes. E você começa a entender que tem que abandonar as coisas. Você começa a entender, aqui nessa fase de deserto, tudo o que você precisa mudar em você. Nessa fase, começa o conhecimento de propósito. Quando você se torna discípulo, você começa a entender propósito. Às vezes você veio aqui, aceitou a Jesus. Na família do reino, você não entendia nada que era 50 nações, o que esse povo todo fala. Agora, na segunda fase, você está entendendo o propósito de Deus para a sua vida. Você está entendendo o propósito para essa casa. Você está entendendo o propósito de Deus para esse tempo. Se você está nessa fase, você já está na segunda fase de discípulo e adorador. É conhecimento de propósito, porque lá atrás Deus mostrou as maravilhas que Ele fazia, mas agora Ele começa a se relacionar com o povo e se mostrar para o povo. Essa fase de deserto não é fácil. Porque quando a gente entra e a gente vê tudo que a gente precisa renunciar e tudo que a gente precisa mudar, a nossa vontade é voltar para o Egito para comer cebola. Então é nessa fase que muitos olham para trás e querem voltar a ser escravos. E muitos voltam. Por quê? Porque quando a pessoa aceita Jesus, ela acha que vai sair do Egito para a terra prometida. Só que no meio do caminho tem um deserto. E é nesse deserto que muitos desistem. Porque quando elas veem a ferida que existe nela, ela não quer enfrentar aquela dor e ela volta para trás. Não entre em 2025 com as dores que você tem carregado desde a sua infância. Eu não vou nem falar das dores de 2024, eu estou falando para aqueles que têm carregado dores desde a infância. Veio uma idade muito específica, 7 anos. Tem pessoas que estão carregando dores de quando tinha 7 anos de idade. Nada vai mudar se você não mudar. Não existe ano novo com seu velho eu. O ano novo, ele inicia quando você muda. Quando as suas práticas mudam. É nesse momento que o teu novo ano começa. Hoje é dia 5 de janeiro. Hoje é dia 5 de janeiro. E para muitos, não tem ano novo ainda. Porque as práticas são as práticas antigas. Não existe ano novo com práticas velhas. É nessa fase
que você precisa se deixar ser curado e transformado. Deus quer tratar seu caráter. Nessa fase, o seu nível de responsabilidade mudou. Aqui nós temos os líderes. Aqui nós temos 70% das pessoas que estão aqui nessa manhã. Toda vez que o teu nível de responsabilidade muda, o seu nível de autoridade aumenta, aleluia. Você tem mais autoridade. Mas todas as vezes que o seu nível de autoridade muda, o nível que Deus requer de santidade muda. E é na santidade que muitos quebram. É na santidade que muitos caem. Não adianta você querer colher recompensas de discípulo e adorador com santidade de escravo. O nível de autoridade mudou e o nível de santidade também. Você quer multiplicar? Amém? Já estou vendo que só metade quer multiplicar. O negócio apertou, né? Você quer multiplicar, irmão? O nível de santidade vai mudar. O que Deus vai requerer de você esse ano vai mudar. O teu nível de santidade vai ter que aumentar. Deus tem coisas gigantes para essa casa. E eu sou a primeira a ser ministrada com essa palavra. Deus falou comigo, irmão. Você está me ouvindo falar domingo de manhã? Deus está falando comigo há 14 dias. E todos os dias eu acordo falando, o meu nível de santidade tem que aumentar. Todos os dias. Porque a cada nível que o Senhor me leva, Ele vai requerer mais de mim. Você nunca parou para se perguntar? Porque muitas vezes o Senhor dá dinheiro para alguém, dá fama, dá reconhecimento, dá poder. Porque o Senhor recompensa. Por que Deus dá fama para alguém, pastora? Para que o nome dele seja propagado entre as nações. Mas você nunca parou para pensar? Porque existem muitos que um ano Deus levantou e no outro não está abatido. Você nunca mais ouviu falar dele. Ou Deus entregou muitas coisas e a pessoa se perdeu. Nunca pensou? É porque ele não conseguiu manter o nível de santidade pela recompensa que ele recebeu. Existem recompensas que Deus vai te dar, que vai te requerer um nível maior de santidade. E isso é para mim. Isso é para todos nós. Porque o que o Senhor vai fazer conosco vai requerer de mim mais santidade. Nunca nós seremos santos o suficiente. Nunca é demais, irmão. Tem algo que Deus ministrou no coração do pastor Dano, retiro atraídos. E essa frase me marcou de uma maneira. Quando o Espírito Santo fala assim, é diferente, né? Que ele falou. A gente tinha programado algo para domingo no nosso cronograma. Só que o que a gente preparou para domingo de manhã aconteceu sábado à noite. Domingo de manhã a gente busca o Espírito Santo, é o momento das pessoas serem cheias, mas houve um derramar na parte da noite do sábado. E houve um derramar extraordinário da presença de Deus. E nós fomos inundados, que ninguém conseguia ficar de pé naquele salão. E aí, depois, né, que passou tudo, quando a gente foi dormir, eu falei, meu amor, o que a gente vai fazer amanhã? Porque o que era amanhã a gente fez hoje. E aí eu levei um tapa santo. Né? O Espírito Santo veio, né? Sabe aquele tapa santo? Por isso que eu falo que eu nunca mais esqueci. Porque existem tapas santos que o Espírito Santo dá. Aí o pastor Dan falou pra mim assim, ó. Eu fiz a mesma pergunta pro Espírito Santo. Sabe o que ele me respondeu, amor? Que ninguém é cheio demais que não possa ser mais cheio por ele. Você nunca será cheio demais que não possa ser mais cheio pelo Espírito Santo. Sempre existe um nível maior nele. Um nível maior de santidade. A quem muito é dado, muito é cobrado. Se você tem pedido muito para o Senhor, Ele vai te dar, porque Ele é recompensador e Ele é galardoador. Porém, vai requerer de você um nível de santidade. E eu vou ser muito sincera.
de tudo que eu estou falando nessa manhã, essa é a parte que o Senhor quer que você se agarre com mais força. Mantenha a santidade. Não perca a santidade. O teu nível de santidade vai determinar o teu nível de autoridade. O teu nível de santidade vai determinar se o Senhor vai estabelecer um legado através da sua vida, ou se você vai ser só mais um. É o teu nível de autoridade, é o teu nível de santidade. Tenha zelo pela santidade do Senhor. Tenha zelo. E olha como conversa com a mensagem da nossa apóstola sobre prioridades. Buscar primeiro o reino. Tem tudo a ver, irmão. Porque o Senhor só está falando de novo tudo que Ele já falou esses 4 dias, só que em outras palavras e com outra pessoa. Mas Ele está falando as mesmas coisas. As mesmas coisas. A tua santidade vai determinar se você vai ser estabelecido ou vai ser removido. E eu oro para que eu e você sejamos estabelecidos no propósito dEle. Sabe qual é a minha oração? Eu vou compartilhar com você. Eu falo, Pai, eu sei o que o Senhor vai fazer no mundo e me permita fazer parte disso. E essa é a minha oração sempre. Pai, não faça nada que eu não esteja junto. Pai, tudo que o Senhor fizer, me inclua, me inclua, me inclua. E aí o Senhor falou comigo, filho, eu vou te incluir, mas o teu nível de santidade vai ter que ser condizente ao que o Senhor vai fazer na sua vida. Aplauda o Senhor. Gente, dá o verão, as moscas chegam, né? Meu pai, mano. Eu brinco com as moscas assim, seca, morre, desaparece. Igual o apóstolo ora por cura, que ele fala, câncer, seca, morre, desaparece. Eu, mosca, seca, morre, desaparece. Eu falo, aleluia. Oi, irmão. Essa liderança dessa igreja vai entrar no novo nível. É isso que eu estou tentando te dizer. Nós vamos entrar no novo nível de multiplicação. E é um nível muito, muito alto. Deus falou comigo, filha, eu ainda não fiz mais, porque eu preciso que o meu povo esteja preparado para o que eu vou fazer. Porque muitas vezes, se Deus tivesse feito há 2 anos atrás, nós não suportaríamos o peso. Por isso que Deus trouxe todas essas palavras de alinhamento. Porque Ele vai fazer e vai derramar. Eu estou te avisando, irmão. Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos. Os profetas passaram 5 já. Ele está te falando pela 5ª vez. Para depois chegar e você não falar que não foi avisada. De que Ele vai fazer e Ele vai multiplicar. Esteja preparado. O 3º nível agora. O 3º nível é o nível de herdeiro e filho. Aqui, você já passou pelo Egito, pelo deserto, e você está prestes a entrar na terra prometida. No Egito, você entendeu quem era Deus e o quanto Ele era grande. No deserto, você teve entendimento de propósito. Você entendeu o propósito dessa casa. Você começou a entender o que Deus quer fazer. Você começou a ficar mais inteirado. Agora, como filho e herdeiro, você se torna testemunha para as nações. Nesse momento, é o momento em que Deus te usa para as nações. E quando eu falo nações, eu não estou falando que você vai ter que sair daqui para a África, sair daqui. Não. Aqui você será testemunha, alcançando os perdidos. Não queira ir para a África se você nem alcançou o seu vizinho ainda. Muitas vezes o teu coração está, eu tenho que ir lá pregar, lá na Índia. Mas a tua rua está se perdendo. Se você não ama o seu próprio povo, o Brasil está se perdendo.
E o que você tem feito com isso? Quem queima por almas, independente da nacionalidade. Queime por almas. Queime por almas. Nesse terceiro nível, a sua responsabilidade aumenta. Sua autoridade aumenta e muito. A tua santidade também. Só que aqui eu vou colocar outros 2 requisitos. E aqui o negócio aperta. Porque o seu nível de autoridade, no terceiro nível, como herdeiro e filho, é definido pelo seu nível de submissão. O seu nível aqui de autoridade vai ser determinado pelo quanto você consegue ser submisso aos pais dessa casa. E aqui o negócio já começou até... Isabel tá querendo gritar. Você precisa caminhar com alguém que te ame, que te aconselhe, que seja pai e mãe. Só que o pai e a mãe, na hora que tem que tirar a cinta, ele também tira. Quando precisa bater, ele também bate. Quando precisa falar, Issa, você não foi chamada para entender, Isabelinha? Também vai falar. Issa, vai argumentar de novo? Precisa. E o teu nível de autoridade é determinado pelo teu nível de submissão. O pai e a mãe, ele é aquele que ama e aconselha, mas ele é aquele também que fala, engole o choro. Engole o choro, levanta a cabeça, vamos continuar. Não pare, não pare, não pare. Esse é o pai e a mãe. Eu sou filha também, gente. 2024, para mim, foi marcado com uma frase que eu disse algumas vezes para vocês quando eu tive a oportunidade de ministrar aqui em casa. Que foi, você não foi chamado para entender, você foi chamado para crer. Mas se essa frase foi gerada em mim, foi porque eu tentei entender processos e a minha apóstola me mostrou que eu não tinha que entender, eu só tinha que crer. O teu líder foi levantado para te ensinar. E aí entra naquilo que o pastor Dan falou ontem, por isso que eu estou dizendo, Deus está refalando algumas coisas algumas vezes. O teu nível de aliança vai determinar o teu nível de revelação. A tua aliança com essa casa determina o teu nível de revelação sobre o propósito e o que Deus vai fazer. Quanto mais profunda a tua aliança, mais revelação o Senhor te dá. Vocês já ouviram falar sobre a unção que você respeita, a unção que você recebe? Com certeza. Eu quero acrescentar algo a mais. Eliseu, ele fluía na unção de Elias. Mas Eliseu, em todo momento da vida de Elias, Eliseu o servia. Então eu quero acrescentar, a unção que você respeita e serve é a unção que você recebe sobre a sua vida. E eu quero dizer para todos vocês que servem nessa casa, enquanto você serve, a unção está sendo derramada sobre a sua vida. A unção está sendo impartida sobre a sua vida. Porque todas as vezes que os nossos apóstolos têm a oportunidade de dizer sobre a nossa igreja, o coração alegre deles diz, quão abençoado eu sou pelas pessoas que servem nesta igreja. Então todos os dias a unção deles é derramada sobre vocês, enquanto vocês estão servindo. A unção deles é impartida sobre vocês, porque a unção que você serve, você recebe. A tua autoridade é determinada nesse terceiro nível
A tua autoridade é determinada pelo seu nível de submissão. E a tua revelação é determinada pelo seu nível de aliança. Eu vou falar algo para vocês que é como eu vejo. Você não tem que concordar comigo, tá tudo bem. Eu sei um pouquinho sobre libertação. Eu tento entender como Satanás age. E eu vou te contar uma coisa. Tudo que Satanás tem feito desde o início, você acha que é recente. Porque o feminismo é um movimento recente. É tudo, ó, irmão. Só está tomando forma agora, porque se tem uma coisa que ele tem, que a gente não tem, é tempo. Isso é algo que ele está trabalhando, ó. A cota. Porque se nós temos pais fracos, nós temos toda uma sociedade fraca. O problema, hoje em dia, é a falta de paternidade. São pais fracos. Por isso que Satanás tem batido tanto na tecla de mulher, você é forte, você pode criar o seu filho sozinho, faça tudo sozinho. Porque ele quer apagar a referência de pai. Porque a maneira que Deus escolheu de se relacionar com você é um relacionamento de pai. Então, se você não sabe como é ter um relacionamento de pai, você não consegue se relacionar com Deus. A raiz de todos os males é a orfandade. É a falta de paternidade. Pastora, por que as igrejas do Brasil, eu não vou falar do mundo, porque, de verdade para vocês, Deus ainda não me levou para as nações para ir conhecendo o evangelho sendo pregado. Por mais que eu escuto, mas eu não vou falar pelo que eu escuto dizer, mas eu vou falar aquilo que eu tenho certeza. Vou falar sobre as igrejas do Brasil. Às vezes você se pergunta, pastor, eu chego aqui, tem tanta revelação, meu Deus, que tanto de revelação, como a gente parece que nunca leu a Bíblia. Quem teve essa sensação? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu falei com o apóstolo quando eu cheguei aqui. Há 7 anos atrás, eu falei, parece que eu não era crente, não é possível. Ele dava aula, irmão, porque ele pregava para 30 pessoas como se tivesse pregado no estádio. Ele dava umas aulas que eu lia na Bíblia, eu falava, não está escrito. Eu falava, não é possível, parece que quando você entra na família do reino, você recebe uma Bíblia nova. Porque não é possível que eu nunca tinha lido isso. Não é possível que esteve o tempo todo na minha cara e eu deixei passar. Irmão, eu amo ler, eu amo estudar, eu amo. Não é algo que eu não fazia, eu não tinha nenhum entendimento. Não, eu cheguei aqui com uma certa base. Só que eu rasguei tudo e comecei do zero. E eu sei que você também. Você nunca se perguntou se o Espírito é o mesmo, se Deus é o mesmo, por que as igrejas não estão fluindo na revelação? Porque o nível da revelação é determinado pelo nível de paternidade. E as igrejas do Brasil ainda estão tendo dificuldade de entender a paternidade. Eu vejo grandes igrejas. Está sendo transmitido, me perdoem meus apóstolos. Eu vejo grandes igrejas batendo e falando, não existe pai espiritual. Não existe isso, isso é coisa do passado. Porém, a paternidade espiritual cura. A paternidade espiritual é aquela que te cura. Porque muitos de nós não tivemos pai. Muitos de nós fomos abandonados na nossa infância. Muitos de nós temos raízes de orfandade. E aí, o que faz? O que faz, pastora? Eu não tive pai. Meu pai me abandonou. Eu não entendo como é ter um relacionamento com o pai. Mas Deus levantou um pai e uma mãe nessa casa, para que você entenda o que é ter um relacionamento de pai e mãe saudável. Pastor, eu não consegui honrar o meu pai e minha mãe. É o primeiro mandamento com promessa: honre teu pai e tua mãe, para que se acrescente os seus dias sobre a terra e para que tudo te vá bem. Primeiro mandamento com promessa. Pastora, acabou para mim. Meu pai e minha mãe já falecido. Mas o Senhor está te entregando um pai e uma mãe para que você possa honrar. Nosso Pai é misericordioso, nosso Pai celeste. A maneira
que você entende a sua paternidade aqui na terra é a maneira que você vai conseguir se relacionar com teu Pai no céu. Por isso que as igrejas estão tão carentes de revelação. O louvor pode ir subindo. Passou até rápido, irmão. Eu tô 14 dias, já parecia que foi meia hora que já falei tudo. Aleluia. Ontem eu falei com os apóstolos, eu falei, parece que eu vou morrer sufocada. Sério. Ontem eu cheguei a falar com o pastor Dan, eu falei, deixa eu pregar agora à noite, você prega amanhã? Porque parece que enquanto eu não falar, parece que eu vou morrer sufocada. Tava aqui, ó. Eu até falei, Espírito Santo, o Senhor me ajuda a não subir lá em cima e falar blu, blu, blu. E ninguém entender nada que eu vou falar, que eu tô acelerada. Minha apóstola disse que eu sou de manhã, como é que fala? Tem pessoas noturnas, diurna. É isso? Me ajuda, irmão. É isso? Pessoas noturnas e pessoas diurnas. Nossa apóstola disse que eu sou diurna. Mas eu ainda acho que eu sou noturna, porque de noite eu sou ainda mais acelerada. Dá glória a Deus que eu tô de manhã. O Senhor está te trazendo uma consciência nessa manhã. De você não é mais escravo. Esse pensamento de escassez vai ficar em 2024. Pastora, mas 2024 já acabou. Para algumas pessoas ainda não, vai acabar hoje. Para algumas pessoas, hoje é o primeiro dia do ano. Para algumas pessoas, hoje é o dia do romper. Hoje é o dia da libertação. Para algumas pessoas, o ciclo novo começa a partir de hoje. Deus vai romper nessa manhã esse pensamento de escassez e esse pensamento limitante que tem te aprisionado. Muitos já estão no nível 2, mas aquele pensamento lá atrás está te impedindo de prosseguir. Nessa noite, olha, é que eu vivo à frente do meu tempo, aleluia. Nessa manhã, eu falei, Deus, qual é o mover que o Senhor quer fazer depois? E vou ser muito sincera, Ele não tinha falado nada até agora. E agora eu entendi. Depende. Para algumas pessoas, o mover que Ele vai fazer é um mover de sacrifício e um mover de libertação de pensamentos. Para outras pessoas, essa pessoa está entrando numa consciência de temor e santidade. Eu não sei você, mas o meu espírito começa a borbulhar dentro de mim. Ele está borbulhando. Porque o temor de Deus vai ser derramado nessa manhã. Temor não é medo. Temor é zelo. Nós precisamos ter zelo. Porque Deus é bom, Deus é amor, Deus é Pai. Mas tem uma coisa que Ele é 3 vezes: Santo, Santo, Santo. Que o zelo pela santidade seja derramado nessa manhã. Que o Senhor possa trazer no teu coração um arrependimento. Podem apagando as luzes, por favor. Derrame um zelo, Espírito Santo, pela tua presença. Derrame o zelo pela tua santidade sobre os teus filhos. Se você precisa nessa manhã restaurar alianças quebradas, essa é a manhã. Alianças que eu digo é alianças com o teu Pai Celestial. Se você até agora de manhã estava vivendo uma vida fria, morna, agora é hora de você restaurar essa aliança. Fale, Pai, hoje eu me posiciono. Hoje eu terei zelo pela tua presença e pelo teu Espírito Santo. O Espírito Santo está com vocês em todos os momentos, isso é uma grande notícia. Mas para aqueles que andam em pecado, isso é desesperador. Porque enquanto você está andando aonde não deve andar, o Espírito Santo está te acompanhando. Os meus olhos não chegam
mas os olhos do Senhor estão em todas as partes. Aumente teu nível de santidade nessa manhã, teu nível de comprometimento. A segunda parte da aliança que o Senhor está restaurando é de submissão e lealdade. Às vezes até aqui, por falta de conhecimento, você andou sozinho. Você ouviu algumas vozes estranhas, meio esquisitas, que te disseram, tudo bem, ser igreja em casa. Você é a igreja, tudo bem não congregar. Mas nessa manhã o Senhor te trouxe uma consciência de que você precisa estar inserido no corpo. Uma consciência de que você precisa estar submisso a uma autoridade. E não é uma autoridade que te oprime, mas uma autoridade que te instrui, que te conduz. Só que tem algumas ovelhas que na hora da instrução, eles querem ser guiados. Eles falam, ai Jesus, o Senhor é meu pastor, não me faltará, aleluia. Fala, Senhor, me guia. Mas ele quer ser guiado pelo caminho que ele quer. Não é assim que funciona, gente. A ovelha tem a visão turva. Você não vê coisas que os pastores veem. Nem tudo é como eu quero. Tem coisas que os meus pais falam, não vai fazer, não vai abrir, não vai mudar. Não é para fazer isso, Isabela. Deus não me chamou para entender, porque eu entendo, não. Mas eu decido obedecer, porque às vezes eles veem coisas que eu não estou vendo. Restitui a tua aliança com pais espirituais nessa noite. Se você, pessoal, escute a instrução. Posso fazer? Escute a instrução, amém? Glória a Deus. A instrução é mais importante que o ato profético, é a instrução do ato profético. A instrução é: você que está aqui nessa manhã e até hoje não tinha entendido sobre submissão, ou você que até hoje não tinha decidido ser filho dessa casa, mas que nessa manhã você decidiu, e você precisa restaurar essa aliança no mundo espiritual, você vai procurar os nossos apóstolos agora, na hora que a gente ficar em pé e começar o louvor, e eles vão orar por você, reconhecendo a tua paternidade. A instrução é: aqueles que tinham resistência para reconhecer autoridades, ou aqueles que por algum motivo, estando aqui dentro, romperam a aliança. Essas pessoas, não estou falando para os filhos da casa irem receber oração. Estou falando se você é essa pessoa. Se você não é, amém. O Senhor vai ministrar outra coisa no teu coração essa manhã. Amém? Só que comece o ano com esse nível de revelação restaurados. Vamos ficar de pé. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou. Pode abrir as laterais para mim, por favor. De Deus. Diga, eu não sou mais escravo do medo. Você que precisa vir até os nossos Eu apóstolos, sou não tenha vergonha. Filho é uma restauração de aliança nessa manhã. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Diga, eu não sou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Para você que precisa tomar um passo nessa manhã
de arrependimento. Para você que percebeu que existem coisas que você precisa abandonar para entrar no nível maior de santidade, eu quero que profeticamente você também dê um passo até o altar. Se ajoelhe, se renda, peça para que o temor do Senhor te inunde. Que você se prostre nessa manhã. Que você se renda. O Espírito Santo está nesse lugar, irmão. Ele já está movimentando nesse lugar, irmão. O Senhor está trazendo restauração. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Pai, em nome de Jesus, derrame sobre os nossos corações esse momento mais temor pela Tua presença. Derrame temor, Pai. Nos arrependemos, Pai. A Tua palavra disse: o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender e se humilhar e abandonar os seus pecados, então eu virei do céu e sararei a sua terra. E nós clamamos pelo Brasil, Pai. Nós clamamos pela nossa terra. Eis-nos aqui, Pai, arrependidos pelos pecados do nosso povo. Em nome de Jesus, Pai, derrama sobre nós mais temor da Tua presença. Derrame, Pai, sobre os líderes do Brasil mais temor pela Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, nesse momento, coloque a mão sobre a sua cabeça. Todo pensamento de escassez, todo pensamento limitante agora, em nome de Jesus, eu dou uma ordem no mundo espiritual. Sai! Em nome de Jesus, tudo aquilo que tinha aprisionado seus filhos, eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu declaro o novo do Senhor sobre ti. Eu declaro que as estratégias do reino te alcançam. Eu declaro que as melhores empresas virão às tuas mãos. Eu declaro em nome de Jesus um romper em todas as áreas. Em nome de Jesus. Pai, que a tua santidade possa nos constranger todos os dias. Em nome de
apóstolos estão orando, não perca esse ambiente. Entenda o que o Senhor está fazendo no teu coração nessa manhã.